Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar permanecer no coração de cada um de nós, fortalecer nossos espíritos, nossas almas, para que possamos seguir nossa jornada com equilíbrio e harmonia. Vamos estar estudando na noite de hoje o capítulo 14, o maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da coleção magnífica A Vida no Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Eu sempre digo que a doutrina espírita, e notadamente essa obra, A Vida do Mundo Espiritual, é uma espécie de curso avançado de evangelho prático, pela sua beleza, pelas explicações que traz. Porque lembremos que o evangelho que Jesus foi portador, segundo nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, a vinda de Jesus, a sua principal missão foi trazer à humanidade, ou seja, as criaturas que estavam encarnadas aqui, que estão e virão à humanidade, né? O seu evangelho de amor e redenção, né? Como grande forma, grande material didático capaz de educar a alma humana. Porque não há progresso sem educação, não há progresso sem educação. O evangelho fora encaminhada por Deus, pelo Criador, pelo nosso Pai, através de Jesus, como sendo esse material didático capaz de transformar e educar nossas almas para a felicidade. Porque lembremos que somos filhos de Deus, dizia Jesus, somos deuses. O DNA de Deus está nos nossos espíritos, né? Se somos herdeiros de Deus, a felicidade é uma certeza. Entretanto, essa felicidade, para ela ser encontrada, a felicidade não se compra em supermercado, né? Não vende por quilo, por metro. É uma conquista da alma humana. E o Evangelho de Jesus é esse instrumental extraordinário, capaz de educar nossas almas, transformando-nos para atingirmos a felicidade relativa, não é? Por isso que, na verdade, a escola é uma grande, a Terra é uma grande escola de almas, uma grande educandário de almas, né? E o Evangelho é esse instrumental fantástico, né? Entretanto, aí a gente vai entender o porquê que a revelação espiritual ela é gradativa. Lembremos que quando Jesus veio trazer o seu Evangelho há 2000 anos, e a impossibilidade de ser recepcionado, de ser compreendido o cabedal de informação do Evangelho, dado o estado evolutivo das criaturas da época, que era muito incipiente, né? Não era possível assimilar. Jesus sabia disso. Então, ele promete, isso está no Evangelho de João, enviar um novo Consolador. Ou seja, e esse ficaria conosco permanentemente, porque os Consoladores de então, Moisés e o próprio Jesus, eram encarnados. Tinha um prazo, digamos assim, de ficar conosco aqui, do ponto de vista físico. Mas Jesus compreendia e vislumbrava um Consolador que viesse ficar conosco. Para quê? Para poder se minudenciar, trazer detalhes das revelações espirituais, evidenciar o próprio Evangelho, que muitas pessoas não compreendiam e ainda hoje não compreendem. Jesus veio há 2000 anos trazer o Evangelho de amor e redenção, e até hoje a gente tem dificuldade de entender e compreender, de vivenciar. Por isso que a doutrina espírita ela é importante como o consolador prometido por Jesus. Não que ela seja uma religião melhor do que as outras, não, muito pelo contrário, a doutrina espírita já fala isso. E todas as religiões são importantes, todas são obra de Deus, e são santas em suas missões. Mas ela veio num tempo importante para dar um contributo de compreensão do Evangelho de Jesus. Ela veio numa época importante para ajudar a esclarecer, para que fortalecesse os conhecimentos e as informações e esse intercâmbio entre o mundo material que somos nós e o mundo espiritual. Essa conexão que desde que o mundo é mundo, isso existe. A comunicação do espírito não é novidade, não. Então, a doutrina espírita veio trazer um aporte importantíssimo de informações, como diz lá Jesus no Evangelho de João, que esse Consolador deveria minudenciar, trazer informações, explicar o que Jesus falou e acrescer outras. Porque o caráter da revelação espiritual ela é progressiva. Não adiantaria Jesus trazer um monte de informações e explicações no época, as pessoas não teriam capacidade de assimilá-las. Jesus falava por parábolas, porque não podia esclarecer tudo. E ele dizia assim: a luz em excesso ofusca e não esclarece. Não adianta você querer fazer um discurso belo para as pessoas não terem capacidade de assimilar. Por isso a doutrina espírita é importante, e essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, essas 12 obras, são importantíssimas, que eu falo
que é um curso avançado de evangelho, que ele vem explicar as consequências dos nossos atos, de nossas ações e reações, que Jesus falava, que a gente conhece a árvore pelo fruto, o homem pelas suas obras, não é? E o que significa isso? A gente, todas as nossas ações no campo da luz, do amor e da paz, ou das sombras, do crime, etc., eles repercutem, reverberam no tempo, no presente, no momento que é praticado, ou depois, ou no futuro. E mesmo as vicissitudes, as angústias, as alegrias que fazendo hoje, é fruto do passado. É a colheita. Por isso Jesus falava que a gente colhe o que planta. É a lei da ação e reação. É essa obra que chama de ação e reação, para a gente compreender isso, não é? É a mesma lei do karma dos hindus, é a mesma ideia, porque todas as religiões falam que a gente colhe o que planta. Jesus fala, mas é um fato. Se você for uma criatura do bem, praticou o bem, você vai a um lugar onde o bem é praticado quando desencarna. Ou se viveu a vida inteira praticando o mal, cometendo crimes, você vai para um lugar quando desencarna, para um lugar de sofrimento e dor, onde são seus parceiros, por sintonia. E sintonia é tudo na vida, nós sabemos disso. Aliás, não precisa desencarnar para saber isso, né? Se você é uma criatura que vive o bem, pratica o bem, vive e pratica o amor e a fraternidade, você já tem esse céu aqui. As pessoas lhe amam, desejam bem a você, se há qualquer coisa, busca para lhe socorrer. E as pessoas que têm a vida praticando o mal, cometendo crimes, cometendo injustiça, também tem o inferno aqui, né? Nos cárceres, pelos crimes que cometeram, é mal visto por todo mundo, ninguém gosta dele, deseja o mal. Então, é muito simples entender isso. Esta obra, portanto, foi idealizada pelos benfeitores espirituais, os maiorais espirituais, com um propósito muito importante de nos chamar a atenção para isso. E aquelas criaturas que têm uma vida praticando deliberadamente o mal, cometendo crimes graves, fazendo mal aos outros, eles são atraídos quando desencarnam para onde? Para um lugar onde esse mal existe, onde os sofrimentos são atrozes, são regiões infernais, são regiões de sombras, regiões atormentadas, de dores superlativas, etc. Então, André Luiz foi buscar essas informações na prática para nos contar como uma forma de se tocar. Gente, o mal que a gente faz, qual a repercussão? Olha o que vai acontecer quando você desencarna, e depois as consequências nas reencarnações, porque Deus é Pai misericordioso e bom e não abandona os seus filhos ao sofrimento eterno. Isso não existe. Não, são todos filhos de Deus e Deus ama a todos de forma absolutamente iguais. Mas Deus nos dá sempre a possibilidade do recomeço, de repactuarmos com quem a gente entendeu no passado, quem nos cometeu mal. Porque Deus deseja a felicidade de cada um de nós. Então a reencarnação nada mais é do que o meio para atingir o fim. Que fim? A felicidade, que é o que Deus deseja. Se somos Deus, como diz Jesus, até seremos felizes. Então é muito lógico, é muito compreensível isso, não é? Então, essa obra é muito importante por essas questões. Nesse capítulo 14 de hoje, que chama-se Resgate Interrompido, a gente vai ver como é difícil o processo de mudança, de transformação, notadamente os espíritos mais desequilibrados, mais desarmonizados, ainda com um coração de muita crueldade, muito terror, muito desamor, muito sentimento infeliz, é difícil mudar, é complicado. Nós vamos ver aqui no capítulo de hoje a história de uma família que já vem se desentendendo nas encarnações passadas, e como Deus é Pai misericordioso e bom, deu a possibilidade de reencarnar. As encarnações normalmente acontecem com aquelas criaturas que precisam se repactuar, como pai, como filho, como irmão, como marido, como esposa, de sorte que a gente, ao esquecer, e é uma bênção do céu, de Deus, ao esquecer o que aconteceu no passado, que se lembrássemos seria possível repactuar, a gente tem, através do contato no dia a dia, como pai, filho, irmão, esposa, etc., e gradativamente se renovando, aprendendo lições novas, porque nós somos um planeta de expiações e provas, as lições que nós aprendemos são as provas, vamos aprender. E as expiações são os grandes males que cometemos, nós temos que pagar essas dívidas. Jesus dizia que a gente tem que pagar até o último centavo, até o último centavo de nossa dívida. Essa é a metodologia de Deus, é a da meritocracia. Porque se fizéssemos, cometêssemos graves erros e nada acontecesse, que não sofrêssemos as consequências disso, como é que iríamos educar? Qual pai que não busca educar os filhos? Nós fazemos isso. Somos imperfeitos, imagine Deus, que é o Pai misericordioso e bom. Então, André Luiz começa a contar nesse capítulo 14, que chama-se Resgate Interrompido, que mesmo Deus, como Pai misericordioso e bom, nos dando as possibilidades de reencarnar, muitos de nós, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, não conseguimos, às vezes, resgatar. Às vezes cometemos os mesmos erros das reencarnações passadas. E Deus continua dando as oportunidades das reencarnações vindouras, até que um dia a gente, de tanto sofrer as consequências dos nossos atos infelizes, vamos acordar, porque o grande processo de renovação acontece nisso. A gente entender que as condutas que estamos cometendo são erradas e a partir dessa compreensão, fazer um esforço muito grande para errar menos. Esse é o grande processo.
de redenção e transformação espiritual. Então, começa assim o capítulo 14, Resgate Interrompido, que a gente vai ver que muitos não conseguem cumprir suas missões, e é o caso aqui desse chefe de família que vai começar a contar. Diz então André Luiz, acompanhando o assistente, né, é, da casa, da Mansão Paz, que é um hospital escola localizado nas regiões de Trevas, né, cujo diretor é Druso, e esse assistente é Silas, é um assistente direto de Druso, e acompanha, André Luiz passou a acompanhar mais Hilário, começou a acompanhar os trabalhos de assistência no dia a dia, que a gente viu que as pessoas que se reencarnam a partir da colônia espiritual, ou mesmo desse hospital escola, eles têm um acompanhamento no decurso do tempo, quando se pede, quando há risco dessas pessoas nas suas reencarnações, de não cumprir suas missões, de falir, há sempre pedido de socorro lá no hospital e vem assistência. Então, a Adélia começou a acompanhar esses casos dessa espécie de acompanhamento, né? De monitoramento dessas reencarnações, e a Adélia vai contar uma coisa muito interessante. Olha, acompanhando, então, o assistente, que é Silas, passamos a cooperar na reharmonização, ou seja, essa repactuação, que é a finalidade da encarnação, de pequena família domiciliada no subúrbio de populosa capital. Ora, se eles, na verdade, estão acompanhando essa reharmonização de uma família, ora, é porque eles estão vindo de lá da colônia. Eles estão vindo, essa família reencarnou a partir de lá da Mansão Paz. Portanto, são agressos, pelo menos alguns, da região infernal. Cometeram gravíssimos erros. Ninguém passa por lá sem ter cometido gravíssimos erros, deliberadamente, por vontade própria, premeditado. Né? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que compreender. E se essa família morava no subúrbio da populosa capital, era uma família modesta, não tinha grandes condições econômicas. E o chefe da casa, o marido, homem que mal atingira a madureza física, pouco além de 35 anos de idade, é um homem relativamente jovem, né? Encontrara em Marcela, a esposa abnegada e a mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcio. Ora, se Marcela é a esposa abnegada de seus 3 filhos, é porque eles eram, em tese, felizes, pressupõe. Tinha uma vida, era um casal jovem, tinha 3 filhinhos, certamente esses 3 filhos, a gente já sabe que a reencarnação não acontece, ninguém encontra as pessoas na reencarnação por acaso, tem suas razões. E se ele encontrou a Marcela, ele precisava se encontrar com ela. Também outra coisa que é importante a gente entender, nós vemos no planeta de expiações e provas, e raros são os casamentos feitos por afinidade, por amor verdadeiro. A maioria são casamentos provacionais, a gente está com os outros para se reencontrar e se repactuar dos erros que cometemos no passado. Isso é uma coisa importante, né? E certamente Roberto, Sônia e Márcio, os 3 filhos do casal, têm alguma coisa a ver com esse passado deles. Já que ele passou pela região da mansão, passou pela região infernal, e o deu, e provavelmente a própria Marcela, ou eles, é porque algo muito grave no passado dessa família aconteceu. E eu estou vindo com esse propósito, da repactuação, certo? Ou reharmonização da linguagem aqui de André Luiz, certo? Entretanto, olha só, até então estava tudo feliz. Ele, esposo jovem, com a esposa abnegada do seu filho, pessoa honrada, 3 filhinhos, tudo feliz. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, e é uma coisa interessante, veja só, ele encontra jovem Mara, moça leviana e inconsequente, mostra que era uma pessoa completamente desqualificada, ele colocou em xeque toda a felicidade que tinha uma esposa com 3 filhos, tudo eram felizes, e ele colocou tudo isso de lado por uma pessoa sem qualificar, sem desqualificada, porque era inconsequente leviana, e ele explicar por que era leviana. Ou seja, ele denota certamente que era uma criatura, do ponto de vista da moralidade, frágil. Nós todos somos de alguma sorte, mas ele mostra, com 3 filhos e uma esposa, tudo bem em paz, de repente chega uma pessoa, faz a cabeça desse camarada, ele vira completamente, mostra que ele, na verdade, do ponto de vista da moralidade, deixa muito a desejar, e era uma pessoa fragilizada nesse aspecto, né? Sérgio Deus Encanto e Mara, tá vendo? Tudo fazia para que a esposa abandonasse. De repente, essa moça chegou, ele esqueceu que tinha 3 filhos, esqueceu que tinha uma esposa, que tinha uma responsabilidade, a gente entender isso. Quando a gente abandona alguém, não só é essa pessoa que você vai abandonar. Tem uma família, tem responsabilidade para com os filhos, de educar, de alimentar, etc.
Nós assumimos essa responsabilidade no plano espiritual. Se não deu certo com a pessoa por alguma razão, os filhos não podem deixar de ser assistidos. Mas ele, quando chegou essa moça desequilibrada, de repente ele esqueceu todo o compromisso que tinha diante da família e, de repente, se encantou com o mar e acabou-se. Deixou tudo de lado, né? Veja como a situação era meio complicada e que ele, efetivamente, tinha alguma dificuldade nessa área da moralidade, né? Muito bem. Estou só ajustando um pouquinho a câmera para ficar bacana. Então, agora deu certo. Está um pouquinho fora aqui do foco. Um pouquinho fora do foco. Bom, agora melhorou. Melhorou um pouquinho. Um pouquinho. Pronto, acho que agora deu certo. Muito bem. A moça fez tudo para que a Mara fez tudo para que a esposa Marcela abandonasse ele e a família. Marcela, porém, educada na escola do dever, mostra que ela é uma pessoa de uma educação espiritual mais elevada. Ela continua, não foi brigar, se estressar, gritar com o marido, não. Ela tinha a compreensão da delicadeza que era a situação. Então, ela dedicava-se à família, ao lar, tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Ou seja, ela tinha compreensão já da situação. Porque a pessoa, quando de repente entra num esquema, numa situação como essa, modifica-se. E a situação passa a ficar muito complicada em casa, com a família, com os filhos, né? E ela, mesmo entendendo, continuou fazendo tudo para que não se deixar passar a própria dor para quem? Para os próprios filhos, que é afetado numa situação como essa, né? Se não dá certo, você não pode envolver os filhos nessa história, mas ele nem sequer, digamos assim, se deixava demonstrar o contrário. Ele passava essa intranquilidade, não só para a esposa Marcela, para os filhos. Ele não disfarçava, é a palavra certa, né? Muito bem. Marcela, porém, educava-se, dedicava-se. Bom, pelos gestos rudes, quer dizer, ele antes era uma pessoa doce, dedicada à esposa e aos filhos. Mas a partir de então, de um certo momento, a pessoa fica grosseiro, rude, pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, ou seja, passou a agredir a esposa, os filhos, uma situação dramática, gritar, etc. Não desconhecia a modificação do pai de seus filhos. Marcela sentiu, poxa, como é que cara, de repente era tranquilo. Eu só agredi os filhos a ela, em uma situação complicada, né? E recebendo, veja só, mas eles conheciam o pai, seus filhos. E recebendo cartas, olha só, a moça, além de ter um relacionamento extraconjugal com o marido, mandava carta para ela, não buscava disfarçar, não. Porque no normal seria você tentar esconder uma situação como essa, né? Mas ela era tão leviana, efetivamente, inconsequente, que mandava carta: olha, eu estou tendo um relacionamento assim com o seu marido. Você tem que abandonar porque eu vou ficar com ele. Olha que situação complicada. Olha só. E recebendo cartas insultuosas da rival, que ele disputava o companheiro, cabia chorar em silêncio. Ela não brigava com o marido, não falava desse assunto para não piorar mais a situação. O que ela queria era, na verdade, que a família fosse restaurada, que esse problema fosse suplantado e a família voltasse ao normal. Ela tinha esperança que seria uma aventura extraconjugal do marido, de judeu, e que ele isso passaria e ele voltaria. Então, ela não tocava nesse assunto, né? Chorar em silêncio, confiando-se ao fogo, as cartas, para que não caísse sob o olhar do marido. Nunca disse o marido que ela estava mandando carta para ela, Marcela. Mostrava que era uma mulher realmente de um coração generoso e desejava efetivamente pacificar a família. Ela tinha essa compreensão. Recebia as cartas, não brigava, não falava das cartas, colocava, já dava as cartas para queimar. Mostra que ela era uma criatura que tinha uma compreensão, tinha responsabilidade dentro da família e sabia que essa situação ia se complicar se ela enfrentasse, gritasse, enfim, queria trazer graves consequências para ela e para a própria família, para os filhos, né? Doía-nos cada noite, doía que aí André está relatando, doía-nos cada noite vê-la impressa. Ou seja, está claro que André Luiz, na companhia de Silas e de Hilário, ia lá visitá-la, assisti-la. Por quê? Porque foi feito um pedido de socorro. Por quê? Porque ela, Marcela, ele e o Deu vieram de lá, da Mansão Paz. E se é da mansão, do hospital, escola na região das Trevas, é porque eles passaram por lá aquela região. Cometeram graves erros no passado. Isso é claro. A gente compreende muito bem. Então, Doína Cadonte vê-la em prece, certamente o pedido de ajuda chegou lá e eles vieram para isso. Em prece, ao lado das criancinhas, ela toda noite, rogando a Deus que essa situação passasse, rogava prece aos céus, e é provável que essa presença de Silas, André Luiz
hilários seja o resultado dessas preces ouvidas, né? Ou do amigo espiritual que endereçou até lá o pedido de socorro, né? Soluço é assim, aqui assim, a vê-la em prece, sim, daqui. É chorar. Do impresso vê a das crianças. Roberto, o primogênito com 9 anos de idade, ou seja, o filho mais velho tinha 9 anos, era família jovem, efetivamente. Provavelmente 10 ou 12 anos de casado, possivelmente, porque o mais velho tinha 9 anos, né? Acariciava-lhe a cabeça da mãe, quando via ela chorando, que sabia, ele já tinha uma compreensão com 9 anos de idade, que só, havia alguma coisa muito errada, alguma coisa não estava certa nesse processo todo. E tentava trazer à mãe consolo, coragem, etc, etc, né? E ele entendia. O que é que significa isso? O filho já entendendo a situação da mãe, com 9 anos, mas se demonstra de forma muito clara que ele tinha uma afinidade com a mãe. Via a mãe sofrendo e vinha correndo a trazer carinho à mãe, trazer conforto à mãe e tal, né? Muito bem, Roberto. Acariciando a cabeça, adivinhando-lhe os soluços, imobilizava na garganta, o filho de 9 anos tinha essa compreensão. E as duas pequeninas, na consciência infantil, não diz aqui a idade, mas eram novinhas, para crer, né? Infantil, repetiu maquinalmente, as duas meninas acompanhavam as orações da mãe que ela fazia em família, né? Uma espécie de evangelho e tal. E repetiu maquinalmente as orações feitas pela mãe, oferecendo as orações às criancinhas, a Jesus, rogando a Jesus em favor do papai. Por que em favor do papai? Porque elas também notaram de que, na verdade, o pai mudara. O pai que antes era amoroso e caridoso e cuidadoso com os filhos, deixou. Começou a agredir, a xingar, a bater, a fazer e acontecer. Na esposa, nos filhos. Enfim, é uma situação muito difícil. Por isso que, na verdade, as criancinhas nem têm muita compreensão. Como a mãe fazia uma prece, as crianças acompanhavam. Certa mãe pedia pela saúde, pela paz da família e do pai. As criancinhas também pediam a Jesus bênçãos para que o papai retornasse à normalidade. E na atormentada vigília até a noite alta, olha aí, agoniava-se o espírito. Ou seja, o Ideu não só mudara em casa, mas chegava em casa alta noite. Naquela época não existia celular. Esse livro foi feito no começo do século. Não tinha celular, nada disso, né? Certamente também não ia ter telefone, na família humilde, provavelmente não, né? Então a pobre da mulher ficava até altas horas, o marido não chegava. Ela agoniada, o que estava acontecendo, e ela fazia oração, prece com os filhos, a favor do papai que não chegava. E então ele chegava alcoolizado, e só, alcoolizado, xingando, né? Cheirando a álcool, bêbado, e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Ou seja, que veio da farra, da folia, que estava curtindo e estava fora da família, sem disfarçar, com toda tranquilidade, né? Em seguir, se erguia a esposa a voz, meu filho, mas se chega uma hora dessa, por exemplo, e aqui em casa as coisas estão faltando, a dificuldade, se erguia a voz, lembrando a ele, o marido inconsequente, que estava sendo, faltando com a responsabilidade com a família, preocupando, estou chegando tarde, chegava embriagado, lembrando a ele alguma necessidade dos meninos, olha, está faltando alguma coisa para comida para as crianças, tá faltando alguma coisa para o lanche das crianças na escola, alguma coisa, ele retorquia irritado. Pessoal, ele, em vez, o que seria normal, se a pessoa, na verdade, comete um erro, um deslize, que todos nós podemos cometer, olha, me desculpe, realmente, eu era para ter avisado, era para ter lhe dito, mas fique tranquilo, não farei mais isso, ou fazer tudo para não fazer. Não, ao contrário, ele estressa, começa a gritar. Que denota, na verdade, que se ele era uma criatura, aí é uma questão interessante a gente entender. Se ele antes era um marido amoroso com a esposa e com os filhos, mudou de repente, ele está sofrendo um processo de obsessão. E por que a obsessão? Quando você tem afinidade com as entidades infelizes. Você deu brecha para isso. Ninguém é obsidiado por acaso. Né? O que é obsessão? Quando, na verdade, você dá brecha, você tem os sentimentos infelizes, desarmoniosos, as entidades que não nos amam vêm trazer aqueles mesmos sentimentos. É como se colocar a tomada na parede. Você começa a alimentar. Se você eleva-se, faz uma prece, se renova, você tira essa tomada. Você perde a sintonia com a entidade infeliz. Você eleva a sua sintonia com as entidades do bem, seu amigo espiritual, por exemplo, seu anjo da guarda. Mas ele não. Ele recepcionou e continuou esse processo. Então, esse processo agravou-se. Ele estava sofrendo um processo obsessivo através da Mara, da amante. Né?
Então, ele irritado quando ela falava alguma coisa para os filhos, dizia assim, vida infame, quer dizer, ele veio se desculpar com a esposa, porque chegava atrás com os filhos, não. Vida infame, sempre você a recriminar-me, porque ela reclamava que estava chegando, não avisou, etc. Aborrecer-me, quer dizer, ele estava errado, em vez de se desculpar, não. Né? Dizia, a culpa era dela, né? Aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Ué, ela teria que estar satisfeito com esse tipo de atitude dele, né? Veja que coisa impressionante. É uma coisa clara de que ele não estava normal. Houve uma mudança muito grave nele, ele está sofrendo um processo obsessório que ele deu margem, né? Diga-se passagem. Quantas vezes obsessões não acontece por acaso. Você tem que ter sintonia com as entidades infelizes para ele colocar essas ideias na sua cabeça. Dizia ele, grosseiramente. Se você quer dinheiro, trabalhe, diz ele. Como se os filhos fossem só dela, não fosse dele, né? Trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, olha que coisa absurda e grosseira, teria preferido estourar os miolos, suicidar, imagine aí. Assinar um contrato que me escraviza a existência dele. Como escraviza? Ele trabalha, tudo bem, mas ele está sendo escravizado e não tem obrigação com a família, com os filhos, com ela. Vê só. Claramente, se ele mudou tanto assim, ele não era assim, claro que um processo obsessivo tem curso, né? Se eu, sim, Miolo, se eu soubesse o casamento, me escravizava inteiro. E gritando, você estava errado, chegava embriagado, da não sei que hora, preocupando, gritando. E gritando impenitente, intemperante, mostrava-nos a tela das recordações. Olha aí. E aí, por quê? Como assim, então, recordações? Porque os espíritos mais elevados têm a capacidade de ver o que está na nossa tela mental, o que está passando na nossa cabeça, nossa mente. E André Luiz, que estava lá na companhia de Silas e Hilário, tinha essa capacidade de ver o que estava passando na tela mental dele, onde era a prova clara de que ele está sendo auxiliado pela Mara. Aí, a tela mental, via na tela mental suas recordações em que Mara, a jovem sedutora e irresponsável, lhe surgia a mente como sendo a mulher ideal. Quer dizer, de repente chegou essa moça aventureira, inconsequente, e ele, em confronto com a situação da esposa dedicada e dos filhos, não, ela é o ideal, ela agora é bacana, essa não presta mais, olha só. Cotejando, ou seja, fazendo uma comparação de Marcela, a esposa, com essa Mara, cotejando-a com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e governado pela imagem da outra, de Mara, entregava-se a chocantes excitações ao lembrar dela, tá na mente dele, né? Excitações, ansiando fugir do lar. Ou seja, ela levou, trouxe essa ideia, ele comprou de pronto. Não esqueceu que tinha uma esposa, que tinha uma família, que tinha responsabilidade. Não, agora é na farra, chegar alcoolizado, deixar faltar as coisas em casa, chegar agressivo, como se estivesse certo, né? Marcela, em pranto, chorando, diante da situação. Imagina, ele chega, não dá satisfação, vem gritar com todo mundo, alegando que ela está querendo dinheiro, etc., sem se preocupar com a dificuldade da família e dos filhos. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância, não, se acalme, se tranquilize, e se a serenidade, você vê que a situação não está correta. Vamos voltar ao que era antes, não ter paciência acentuando que não desdenhava, disse, não, disse, olha, eu nunca deixei de trabalhar, eu sempre desejei trabalhar e trabalho. O tempo que eu tenho aqui, de que dispunha na cooperação mal remunerada, é a favor da lavanderia modesta. Ela lavava roupa para ajudar o marido em casa com os filhos, imagina só. Lavava roupa. Ele ainda dizia que ela trabalhasse, né? Lavanderia modesta, contudo, os afazeres domésticos, cuidar de 3 filhos. Os 3 filhos. Lavava roupa para ganhar um trocado para alguma coisa, e fazia a comida, que arrumava a casa, etc. E ele ainda dizia que ela não fazia nada. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais, não tinha, sobrava aqui tempo. Aí ele retrucou, veja que como ele estava completamente sob o domínio dessa criatura, né? E chamaram de hipócrita, hipócrita, berrava, isso às noites, madrugadas, mas chegava madrugada gritando, a vizinhança ouvindo, os filhos ouvindo, mas... Hipócrita, berrava o marido que a cólera transformava, ele não era assim. E eu, disse ele, e eu dizendo para ela, que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Bom, podia ser menos responsável com a família, né? Etc. Fazer mais? Sou um homem pendurado em lojas e armazéns, devo a todos.
por sua causa, olha só, por sua causa, como se ela estivesse luxando, estourando, jogando dinheiro fora, né? Não, ela queria exatamente os recursos para cuidar da família, dos filhos, enfim, comida, enfim. Por sua causa, simplesmente em razão de seu desperdício, acusando ela de desperdiçar as coisas. Ora, como desperdício? Ela tinha uma casa vivida numa situação modesta e difícil. Não sei até quando poderia aturá-la. Olha aí, ameaçando ela, né? Aturar você. Não sei até quando aturar. Deixando claro que o objetivo dele era fugir da responsabilidade do casamento, dos filhos, etc. Até com aturá-la, deixando claro que não tem mais interesse nenhum por ela. Não será mais aconselhável, olha só que coisa absurda, desprezível e injusta. Não será mais aconselhável você regresse à terra em que teve a infelicidade de vê-la nascer. Veja só que desrespeito, né? Que ela nascer foi uma infelicidade. Mas é melhor você voltar para onde você nasceu, até que teve a infelicidade de ver você nascer. Não só. Seus pais são vivos, então volte para lá, se vire com os filhos, se vire. Não tem mais interesse de falar com você. Né? A pobre criatura em lágrimas emudecia, não dizia nada. Mas, sendo a voz dele estentória, gritando aos berros de madrugada, quase sempre o pequeno, o mais velho, tinha 9 anos, Roberto, acordava e corria em socorro da mãezinha. Que socorro era esse? E a vida do pai, não. Apenas se abraçava com a mãe, acarinhando ela e dando conforto, protegendo a mãe. Só isso, nada mais que isso. Mas olha a reação do pai. E o Deu avançava sobre o miúdo, sobre o filho de 9 anos, e começava a bater na criança. Estava abraçado com a mãe. Nada fez contra ele. Não disse sequer nada contra ele. Assopava, batendo na criança, clamando como insofreável, revolta. Revoltado porque o filho acordou os gritos dele e veio se abraçar com a mãe, como a protegê-la. Sai daqui, disse ele, sai daqui. E qual se o pedir de onde se fora filho, mas adversário, confesso, certamente coisa do passado. Nada de. Vocês já entender isso, gente. As questões, as vicissitudes de hoje refletem do passado. Aí não se lembra, mas tem coisa do passado, né? Essa família não está aqui por acaso, é porque estão longe de ser criaturas felizes, elevadas, senão não tinham vindo de onde tinha vindo, né? Da mansão, certamente é egresso das regiões infernais, não é? Então, certamente há algo aí para explicar essa agressividade imensa do pai com um filho que não fizeram nada contra ele, né? Como foi o aniversário do confesso, acrescentando, cerrando os punhos, o pai para com um filho de 9 anos. Tenho vontade de matá-lo, de matá-lo. Imagine só que coisa absurda dizer isso com um filho de 9 anos. Qualquer um, né? Mas com um filho muito mais grave que uma criança, né? Todas as noites essa mesma situação acontecia. Chamava o filho de bandido, de palhaço, e queria matar. Imagine que situação terrível de agressão que se faz com ninguém, com nenhuma criança e nem com filho, né? Mas ameaçado, tinha vontade de matar o filho. Chamava de bandido, de palhaço. Bandido como? Palhaço por quê? Porque ele estava abraçado defendendo a mãe? Mostrando certamente que o Deus estava completamente fora de si. Ele estava sofrendo um processo obsessivo grave, né? Muito bem. E o menino, agarrado ao colo da mãe, não dizia nada, sofria as pancadas do pai, batia na criança sem nada fazer, numa covardia imensa contra a criança indefesa, até recolher-se de novo à cama, em pranto, a criança convulsiva, chorando, natural, né? Foi agredido com palavras e fisicamente pelo pai, coitado, estava numa situação muito difícil, de desprezo, porque os filhos desejam e que esperam dos pais são carinho, amor, compreensão, não agressão física ou verbal, né? Entretanto, se as filhinhas choramingassem, veja aí, já tem uma outra situação completamente diferente. Se as filhas choramingassem, da gritaria dele, eis que e o deu, se desfazia em ternura com as crianças novinhas, com o filho de 9 anos. Diz que queria vontade de matar, que chamava de bandido e palhaço, né? Ainda mesmo quando plenamente embriagado, que ele chegava sempre embriagado, proferindo bondoso, minhas filhas, minhas pobres filhas. Algo aí também do passado, não tenho nenhuma dúvida para ter essa discrepância de tratamento entre as filhas e o menino, o Roberto, né? Claramente, né? Que será do futuro de vocês, dizia o pai, embriagado com as crianças? Que será o futuro de vocês? É por vocês que ainda me encontro aqui, disse ele, dizendo que ele só estava ainda na casa com a família, etc., por causa das meninas. Não por causa do filho, por causa da esposa, não. Não. É por causa de vocês que eu ainda estou aqui, disse ele. Olha só. Isso com as crianças, com as 2 meninas, né? É por causa de vocês que eu encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. Ele está dizendo que, na verdade, ter a esposa e os 3 filhos era uma cruz imensa.
como se, na verdade, sofresse alguma agressão de parte da família, ou se fosse destratado de parte da família, ou se sofresse algum descalabro, algo, alguma agressividade. Não, só recebia amor e compreensão e paz da família, mas dizia que era uma cruz imensa que ele estava carregando. E não raro, ele próprio ia acomodá-las no berço. Veja, o tratamento era diametralmente oposto que ele tinha com o Roberto. As duas criancinhas iam lá, fazia carinho com as meninas, se choramingavam, acomodava no berço. Se acomodava no berço, que eram novinhas, né? Silas e nós entravam em ação. Como assim? Eles não foram chamados pela prece da senhora? Estavam lá para ação. Que ação? Aplicar energias sobre a esposa, Marcela, é, depois de tantas agressões, tentar aplicar fluido, tentar acalmá-la, também nas crianças, certamente, né? Então, é ação a benefício de Marcela, da esposa, e dos filhinhos, né? Sendo claro que eles faziam tudo possível para ameaçar e certamente aplicavam também alguma energia sobre o próprio Deus para acalmá-lo, né? Do atormentador lá, ameaçado de completa destruição, diante dessas cenas, se repetiu todo dia a mesma história, que ele fala aqui. Assim, olha, não, eles sempre estariam lá praticando esse trabalho, porque sempre acontecia essa mesma situação, né? Destruição, demandar assim. Do atormentado lá, ameaçado com completa destruição, demandávamos a outros setores de serviço. Como assim? A outras criaturas tuteladas também reencarnadas a partir da mansão. Lembra que é um trabalho que é feito, de onde você reencarna, é feito um trabalho de tutela, de assistência, para que tudo dê certo, né? É o trabalho de setor de serviço. Sem que Silas encontrasse oportunidade de administrar um esclarecimento mais amplo. Gente, é importante a gente entender o que é que, na verdade, estava fazendo André Luiz e Silas aí, e André Luiz e Hilário aí. Não estavam colhendo informações para escrever essa obra maravilhosa sobre ação e reação? Se, na verdade, André Luiz e Hilário estavam acompanhando Silas, que era um caso importantíssimo, e ação é ação. Está deixando claro que essa agressividade que o Deus tinha com o filho tinha uma coisa do passado. Ou seja, é uma reação a uma ação do passado. E também com o filho Roberto. Certamente alguma coisa do passado. Ele estava colhendo informações para essa obra. E lembrando que, na verdade, esse casal vinha da região infernal. Ele era tutelado pela mansão. Então tinha algo muito grave. É lei da ação e da reação. Alguma coisa muito grave no passado foi feito. Que ele estava ali na reencarnação para reparar esse grave problema do passado. E a reação. Né? Isso aqui é importante entender isso. Né? Mas assim, ele disse, olha, noite a noite era tanta coisa a ser feita que Ciro não teve a oportunidade de explicar ainda, por menores, qual era a história que estava por trás daquele desamor de Deus pela esposa, dos filhos, do filho e o carinho que tem com as duas crianças, né? Todavia, quase que diariamente, era uma questão recorrente, todo dia chegava embriagado em casa, dizia que a culpa era da mulher, né? Ali aplicávamos alguns minutos em tarefas em que nos falavam aos folhas do coração. Ou seja, era tão dramático que tocou, e as pessoas são sensíveis e tocam. Então, André Luiz, olha, me tocou profundamente isso. Tocar meu folha do coração, ver aquele sofrimento de Marcelo e dos três filhos, e a agressividade, a grosseria de Deus, né? Contudo, apesar do nosso esforço, Silas, o chefe de Deus, mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Toda a aplicação do trabalho que era feito daquele espiritual na casa, tentando amenizar, harmonizar, equilibrar, não surtiu efeitos. O que denota que o processo de obsessão era muito grave, era uma espécie de fascinação. A moça, a Mara, dominou completamente a mente do judeu, completamente, que ele não estava surtindo o efeito do trabalho que fora feito e está completamente dominado por ela. O processo de fascinação é assim, é uma dominação do espírito da criatura, né? Enfadado e irritadíssimo, eu chegava dia bravo em casa, né? Não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação, nem uma boa noite. Já chegava agredindo, gritando, etc, né? Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Quer dizer, quem odiava, na verdade, era Mara, mas ele estava fascinado, dominado por ela, passou a nutrir também esse mesmo sentimento. Lembrando que ele tinha uma conduta, antes desse relacionamento dele com Mara, feliz com ela e os filhos. Está claro que ele estava passando um processo de obsessão grave no estágio de fascinação. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar novo caminho. Ou seja, ele claramente, por interferência de Mara, queria abandonar a família e seguir o caminho com Mara. Outro caminho. Está claro isso. No entanto,
Como atender ao problema do amor às pequeninas? O grande problema, se a gente estava na casa porque tinha um amor muito grande com as crianças, só, com as duas meninas, só e nada mais. Também tudo a ver com o passado, né? Sinceramente, pensava em si para consigo. Não amava a Roberta, o filho cujo olhar o acusava sem palavras. O filho nunca disse nada para ele, mas ele se sentia acusado. É reflexo, você não tem a lembrança certa do passado, mas tem os reflexos na sua mente. Quando há os graves problemas no passado, você tem uma certa antipatia. Ou seja, o espírito nutre, não nutre para outra simpatia natural dos que se amam. Ele sentia que não amava o filho, de jeito nenhum, tem 9 anos que agredia, batia na criança, descompunha a criança, etc. Né? Lançando o rosto, em rosto o censurável procedimento. O filho não aprovava aquilo, não gritava com o pai, mas o pai dizia na sua ação que o pai, isso, o pai sabia que estava errado, né? Mas adorava Sônia e Márcia, duas crianças, com desejada ternura. Tinha uma afinidade muito grande com as duas meninas, mas não com Roberto, que era o filho mais velho. Como ausentasse delas, no desquite provável. Como é que eu vou me separar da minha esposa e as duas meninas que eu tanto amo? Como é que vai ficar essa história? Que eu tenho ternura por elas. Como é que fica? De certo, a Marcela, teria assegurado perante a lei o direito de mãe. Senhora nobre de conduta, era uma pessoa com uma conduta retilínea. Um exemplo de mãe. Como é que o juiz ia dar uma guarda para ele? Não, a tendência é ficar com ela. Marcela contaria com o favor da justiça, porque era uma pessoa reta, correta, digna, que tratava muito bem as crianças. Refletia, refletia. Ainda assim, não renunciava o carinho de Mário. Não, Mário continuava dominando a mente dele, que fez ele mudar completamente da água para o vinho em relação à esposa e os filhos. Ela passou a ser o foco, o sol na vida dele, na cabeça dele, completamente dominada. O resto, e começou a ter um ódio pela esposa, que antes amava, etc, etc. Cuja dominação de Mara lhe empolgava o sentimento enfermiço, sentimento doente. Doente significa que ele efetivamente estava sendo um processo obsessivo muito grande. Né? Esse sentimento, ele deixou-se se levar pelo espírito dela. Fosse onde fosse, registrava a influência sutil de Mara, influenciava sobre ele, dominando a desfibrar-lhe o caráter, porque ele era, em princípio, a pessoa reta e com a família, com a esposa, com os filhos, desfibrar o caráter e dobrar-se a serviço de homens, dobrar-se ela fazendo o que ela queria, tudo que ela queria, até encontrá-la. Fora honrada e feliz. Até, olha aí, até ela encontrar Mara, tinha um casamento feliz, eles, 3 filhos, tudo ia bem. Mas quando Mara chegou, mudou completamente e passou a odiar a esposa. Era um processo de fascinação grave. Ela passou a dominar o espírito do marido. Por que dominou? Certamente invigilante que eu era. Imaturo espiritualmente falando, né? Você pode se empolgar com alguém, mas jogar tudo para o alto de uma hora para outra é complicado, né? Aí eu acho que ele tinha, efetivamente, era uma criatura imatura do ponto de vista espiritual e moral, né? Por vezes, tentava subtrair-lhe o jugo. O que é o jugo, gente? O jugo é aquela canga que é colocada no boi para subjugá-lo. Jugo significa isso. Por vezes, tentava subtrair o domínio dela, significa isso. Mas Debaldo não conseguia de jeito nenhum, já, diante da dominação que tinha por ela. Marcela, a esposa, apresentava o semblante da disciplina, que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Ela era pessoa reta, digna, cuidava muito bem dele, dos filhos, tudo direitinho. Quanto Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e o prazer. Ele via nela só isso, como se a vida fosse só isso. E a vida não só é isso. Nós temos responsabilidades com a família, com o trabalho, poder só de libertinagem. Ele só via nela, e achar que era o ideal por essa razão, que lhe trazia prazer, a sua vida, era uma pessoa libertina, etc. Foi assim que nasceu no cérebro uma ideia sinistra. Veja só a que ponto chegou a situação. Claro que o processo da fascinação, volto a dizer, ninguém é obsidiado e ninguém é fascinado se não tiver essas brechas emocionais, se não tiver suas falhas morais, né? Porque ninguém chega a um patamar de uma situação dessa, você é vigilante. Como é que de repente está tudo bem, muda o água para o vinho, mostra que você é uma pessoa imatura. Se deixa, tem na sua mente essas brechas espirituais. Põe a tomada e começa a alimentar aquela ideia. Vê só até que ponto ele chegou diante de uma situação tão dramática. A ideia é sinistra: assassinar a esposa. Antes, família feliz, então, de repente,
Você você, por acaso, não dá certo, vai embora, cada um do seu lado, mas matar mostra que, na verdade, ela é uma criatura moralmente, profundamente ainda atrasada, né? Assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo um autêntico suicídio. Se ele ia forjar um suicídio da esposa, ia matá-la para se livrar dela. Veja que ponto chegou essa situação, que denota ele efetivamente um espírito doente, do ponto de vista da moralidade. Ele não veio por acaso lá da região do passado, das regiões infernais, por acaso cometeu graves erros. E aí teve a oportunidade de se redimir, porque a reencarnação é um meio para atingir o fim, de se transformar, e Deus concedeu a bênção de voltar com seus inimigos do passado para se refazer, e ele, de novo, continua a cair nos erros tão graves, ou pior ainda, se endividando cada vez mais. Né? Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Ele, ia ser agressivo, embriagado, passou a amenizar para ganhar confiança. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, de brigar todo dia, chegar todo dia irritado. Daria tréguas à irritação, que o senhoreava, e fingiria ternura para ganhar confiança. Passaria a tratar a mulher melhor, dando uma boa noite, algum carinho com ela, etc., que nem se fazia, né? Muito bem, mas mudaria para que, na verdade, ela achasse que estava tudo bem e ele a matasse, que era o projeto dele. E depois de alguns dias, segundo Marcela, quando Marcela dormisse, quando a esposa dormisse, despreocupada, já que não estava vendo agressividade, agressão, etc., deixaria uma bala no coração, despistaria a própria polícia, forjando um suicídio. Acompanhávamos-lhe a evolução do translocado plano, dia a dia preocupado, mas todo mundo acompanhando. Porquanto é sempre fácil penetrar ao domínio das formas de pensamento. Olha que informação interessante para ele entender. Vagarosamente construído. O que é forma de pensamento, gente? Quando você tem um pensamento na luz ou nas sombras, aquele pensamento, você tem um pensamento, e esse pensamento é só, aquele pensamento passa, teve um pensamento que você desconsiderou, não cria uma forma de pensamento. Quando você tem aquele pensamento alimentado todo dia, aquela forma de pensamento vai se gerar ali. A Gerardi vai se avolumando. E essa forma de pensamento, se for do lado das sombras, ele é utilizado para as criaturas das trevas, se utilizar para um processo de obsessão. Aquelas energias negativas chegam ali e se incorporam à sua mente. Do lado da luz também é o contrário. Se você tem pensamento no bem, na paz, no amor, na fraternidade, e o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, os benfeitores chegam e colocam aquela energia lá do bem, e incorpora a sua mente no bem. Né? Diz, olha, portanto, é sempre fácil penetrar o domínio das formas de pensamento, porque pensava, o pessoal planejar o assassinato da mulher, como ia fazer para ser um suicídio, aquela ideia que o pessoal ganha forma. Vagaramente construída, cada pensamento novo ia fortalecendo aquela imagem de pensamento. Nós estudamos isso, nós estudamos isso nos capítulos passados. Deixando claro, gente, que esse livro Ação e Reação, quem desejar ler todos os capítulos até agora, estamos no 14, é só acessar no YouTube o site da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, canal CNSN, e lá tem não só esses capítulos, né, do livro Ação e Reação, mas tem quase 160 capítulos, com todos os livros, desde nosso lar até aqui. Né? Tem uma playlist com todos esses capítulos da obra de André Luiz, de forma calma, tranquila. É um trabalho aí de quase 5 anos de trabalho, né? Muito bem. Forma pensamento, cujo pelas criaturas, ó, penetrar o domínio da sua pensamento, vagarosamente constituída pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Essa imagem começando a ser construída. E certamente essas imagens de forma de pensamento construída vai atrair quem? Quem deseja fazer o mal, quem deseja que haja suicídio, quem deseja que haja homicídio, quem deseja isso. E entidades infelizes que têm prazer em ajudar os outros a fazer o mal, exatamente isso que aconteceu. Na aparente calmaria que sustentava e deu, na aparente calmaria, aparente calmaria, porque ele só estava disfarçando, né? Que sustentava, e o deu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar. Lembramos? Que André Luiz, Silas e Hilário, sempre lá. Aquele sorriso é só exterior, mas eles, André Luiz e Silas, viu o que estava na mente dele, que o projeto dele de assassinato da esposa estava lá vivo. Exteriorizava ao nosso olhar o inconfundível projeto, armando mentalmente o quadro criminoso. Está tudo detalhado, o plano está todo lá, na forma de pensamento. Detalhe por detalhe. Interessante. Para defender Marcela, por que defender Marcela, gente?
Lembramos que Marcela encarnou através da mansão, deixar claro isso. Por isso que a defesa de Marcela está lá neles. Foi chamado para socorrer Marcela e a família, né? Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão, ou seja, era monitorada, volto a dizer, o objetivo é sempre ajudar que essa reencarnação seja exitosa e não obrigar ninguém. Não, não é esse o objetivo. Que representávamos a mansão, ele estava representando a mansão, o assistente Silas reforçou a casa com serviço de vigilância. Olha que coisa interessante. Uma forma de monitorar a casa era ter a vigilância, ser sempre alguém da mansão, trabalhador da mansão. Qualquer caso de agravamento seria chamado imediatamente o socorro maior, para que, não se, né, que algo de maior não se perpetrasse o crime que o Deus que estava programando contra Marcela. Então, o monitoramento é importante. A vigilância, nós sabemos isso, já vimos várias obras, as casas espíritas têm vigilância, que tem barreiras para evitar a entrada de entidades infelizes, etc, etc. Dois companheiros nossos, ou seja, trabalhadores da mansão, zelosos e abnegados, alternativamente, ali passava lá, dia e noite. Você tinha vigilância de manhã, tarde e noite para evitar algo mais grave, de modo a entravar o pavoroso delito, que efetivamente o homicídio acontecesse. Achávamos, diz André Luiz, em certa feita, em atividade assistencial, com outras pessoas assistidas pela mansão, ao pé de alguns doentes, quando o irmão de serviço, o vigilante, veio até nós, comunicando, inquieto, a precipitação dos acontecimentos. Algo se agravou e estava para acontecer o homicídio, efetivamente. De alma tordida pela influência de homicidas, olha aí, olha a importância disso que estou falando. Lembra da história das formas de pensamento? As formas de pensamento, o projeto dele de matar a mulher estava lá, claro. E as entidades infelices que desejavam ajudá-lo, porque tinham prazer em fazer o mal, vieram. Né? E a outra dita, pela influência de homicidas, que tem desencarnado também homicida, né? Nós sabemos disso, desencarnados, que ele havia percebido os pensamentos, na forma de pensamento, expresso, e a sintonia né, com ele, com as entidades felizes, e tentaria e deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Ou seja, o projeto era matar ela naquela mesma noite. Então o Ciro não vacilou. Diante de uma situação grave dessa, correu para lá para atender a família. Né? Demandamos de imediato a casa singela, em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Ou seja, a família toda estava ali. Era hora do sono, estava todo mundo dormindo já e tal. Só o Deu que estava com propósito de matar a família. Ele acordado, a esposa dormindo, os filhos dormindo. Dispõe de essa autoridade, Silas, de que se achava investido, o nosso orientador Silas, empregando o concurso de entidades amigas. Olha outra informação importante. Há o trabalho de assistência conjunto. Silas era um orientador, uma pessoa de elevação espiritual dentro da casa. Era um coordenador do diretor Druso. A chegada dele na casa, junto com as entidades amigas que ele convocou, em rotina de trabalho da vizinhança, veja, essas casas, colônias espirituais, então tem equipe que trabalha por todo é canto. Diante do caso grave, de imediato, Silas convocou os outros trabalhadores da vizinhança, porque o caso era muito grave, precisaria de um trabalho urgente e de ajuda. Né? Inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que eles se acolhiam. Por que estava ali? Lembra tudo da sintonia, gente? Porque alcoólatras. E o Deus não gostava do álcool. Chegar todo embriagado em casa, esses parceiros que faziam ele beber, estavam lá, induzindo ele a beber. E os delinquentes, que tinham prazer em matar, de colaborar com a morte de alguém, com suicídio, estavam lá também. Então, com a chegada de Silas, o espírito mais elevado, e da equipe, afugentou todos, porque quando chega a luz, as sombras vão embora. São sentimentos antítese, antitéticos, né? Muito bem. Então, de imediato, quando chegou, baniu todas as entidades felizes foram embora, né? Se acolheu ali. Apesar da providência das entidades infelizes, os alcoólicos, etc., da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo evidenciava integralmente maduro. Ou seja, não era só o fato da turma que já estava maduro. Ele já planejou aquilo, recebeu muita influência e mais o processo de fascinação de Mara. Então, na cabeça dele, estava tudo pronto. O fato da moçada não estar lá o tempo todo, mas já está maduro. Madrugaria alta, diz André Luiz, com o coração precípite, angustiado, relanceando, olhar medroso pelas paredes, nuas, isso era. E o deu. Né? No gabinete que examinava o pente da pistola, qual se nos evidenciasse a presença, ficou meio agoniado. Será que está acontecendo? E o Deus revelava-se disposto a consumação do ato execrável.
revestindo-se todo o cérebro, revestindo o cérebro dele. Surgiu a cena. Lembra que a tela mental, as entidades mais elevadas têm capacidade de ler? Bem, o projeto estava lá, todo o roteiro. Revestindo todo o cérebro, surgia a cena do assassinato. Tudo premeditado, tudo organizado, tudo pensado, né? Calculadamente previsto, ou seja, premeditação, por isso a gravidade. Lembra que as criaturas que cometem crimes premeditados lá no umbral, a maioria deles, lá no umbral, não, lá na região de trevas, da infernais, estão lá, que premeditaram, crueldade pura, né? Muito bem. Movimentava-se em surpreendente sucessão de imagens. Ou seja, todo o projeto dele estava na cabeça dele, vendo, estava tudo planejado, ele está seguindo para a passo o que está no planejamento dele. Ó, aí André Luiz, olha que chamada de atenção importante para a nossa educação espiritual. Ó, se as criaturas encarnadas, nós, tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, para o bem ou para o mal, as ideias no campo do bem se exteriorizam por nossas formas de pensamento e como elas são boas, ver as entidades do bem e nos ajudar a materializá-las. E se essas nossas mentalidades, nossos pensamentos infelizes, criminosos, se exteriorizam nas nossas formas de pensamento, vem quem? As entidades por afinidade infeliz para materializar também, para ajudar a concretizar o mal. Olha aí. Portanto, essa informação. Ah, se os encarnados tivessem a consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Veja a importância de uma formação como essa, gente. Quem lê uma obra como essa e tem algum pensamento, vai começar a despertar. Esse é o objetivo da obra. É despertar. Diz que a lei de ação e reação. Gente, todo mal feito vai ter uma consequência. Né? Todo mal feito tem uma consequência do mal. Não tem nenhum dúvida. Esse é o objetivo da obra. Por isso essa chamada ela é importante. Né? A gente colhe o que planta de Jesus. E essa é a prova. Então, André Luiz chama a atenção para isso. Né? E tem uma passagem muito interessante do apóstolo Paulo, está lá na carta aos Hebreus 12, diz o seguinte, que sempre existe uma nuvem de testemunhas. Ninguém está só nas práticas do bem ou do mal, está sempre um monte de testemunha. Todos estão vendo. Ninguém faz nada escondido, para o bem ou para o mal. Sintonia, não é? Tá certo? É sintoniza com aqueles que têm afinidade, para o bem ou para o mal, né? Então, essa chamada à responsabilidade é muito importante, né? O refletido pai pensava demandar o aposento dos filhos. Olha aí, todo o planejamento dele, o roteiro. E até o quarto do menino para trancar a chave. Para quê? Para os filhos, para evitar-lhe, de maneira a evitar-lhe o testemunho, matando a mãe. Esse é o objetivo. Quando Silas, olha aí a providência dos céus, providência divina, ninguém nunca está só, né? O testemunho. Ele ia trancar o quarto, ia matar a esposa, que estava no quarto vizinho, o quarto do casal, né? Quando Silas de improviso avançou para o leito das meninas, lembrando que ele amava as meninas, muito, né? Tinha um grande a ternura para as meninas. E utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, Silas chamou a pequena Márcia em corpo espiritual. Por que? Ela estava dormindo, estava desdobrada. Chamou Márcia. A rápida contemplação dos pensamentos internos. Olha, olha, minha filha, mostrou o pensamento da tela mental do pai de matar a mãe. Você imagine só, a criança vendo essa cena. Porque estava tudo planejado lá, o planejamento estava lá, tudo, né? A criança, quando viu aquela cena, a criança em comunhão com o quadro terrível que viu na tela mental do pai, experimentou um tremendo choque e retornou de pronto ao corpo, acordou ao veículo físico, bradando, gritando desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, disse ela, alto, papai, paizinho, não mate, não mate. Você imagina o drama disso, gente. A criança acordar denunciando o plano dele, que viu na tela mental, de alguém que ele ama, que tinha carinho por ela. Imagine aí. E deu. A esse tempo, lembra que ele tinha fechado ainda a porta do quarto das meninas. Vê só. A esse tempo, já se encontrava a porta, com o propósito de fechar a porta, sustentando a arma com a destra, a mão direita, e tentando manobrar a fechadura com a mão esquerda. Ia fechar o quarto com a mão esquerda, com a arma na mão direita, quando a menina gritou. Ou seja, a atitude de Cílio não podia ser melhor no momento, né? Porque se tivesse fechado, seria mais difícil desse som se propagar na casa. Então, antes de ele fechar a porta, tá com a mão esquerda para fechar a porta, né? E com a mão direita na arma, ainda gritou.
e deu a esse tempo, que se encontrava a porta, assim, você tá... Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, meio desesperado. Imagina uma cena dessa na cabeça de uma criança, vendo o pai tentar matar a mãe. E a criança escola em toda a casa, provocando alarido, imagina. Marcela, de pronto acordou, né? Pôs de pé, imagina a criança gritando numa situação dessa. Surpreendendo o marido ao pé da filha, porque quando a criança gritou, a porta aberta, ele foi olhar onde estava a filha, né? A menina gritando, ela gritando apavorada e tal. E junto deles o revólver. Marcelo viu de pronto o revólver, que estava ao lado da menina e dele, que ele estava vindo consolar a menina, né? O revólver. E ela, de pronto, os presságios na cabeça de Marcela veio, né? Alguma coisa grave ia acontecer. A bondosa mulher incapaz de suspeitar as intenções dele, nunca imaginou ela que ele ia matá-la, não. Mas como ele dizia lá atrás, que o casamento era um grave problema para a vida dele, ou se separava dela, ou se matava, ele disse lá atrás, ou se suicidava, ela imaginou que era um suicídio. Recolheu cautelosamente a arma, né? Tirou a arma de perto dele, crendo que o esposo tentaria suicidar-se, e implorou em prantos. Mas, oh, Deus, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Eu tenho feito tudo, a minha parte eu tenho feito com meus filhos, com você, né? Mas não quero o remorso de haver cooperado, disse ela, para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. O suicídio, nós sabemos as consequências são muito graves. Não, não quero da minha mente uma situação como essa de ter contribuído para, disse ela. Procede como quiseres. Você não está pensando no divórcio? Ou suicidar, ele disse lá atrás, ou suicídio, ou divórcio? Não tem problema, procede o que quiseres. Não, mas não te despende no suicídio. Não faça isso, né, disse ela. Se é a tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Ela é sabida, essa criatura, que é mandar vir mancata. Consagrarei minha vida, disse ela, à existência dos nossos filhos. Trabalharei, conquistando o pão da nossa casa, com o suor do meu rosto, disse ela. Entretanto, suplico, não te mates. Ela nunca imaginou, de jeito nenhum, nem pensou que ele queria matar ela. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até a lágrima. Já quem? André Luiz, a Silas e Hilário. Não a ele, Deus. E usar essa situação em benefício dele. O próprio Deus, não obstante os sentimentos empedernidos, sentia-se tocado de piedade, porque, na verdade, ele nunca imaginaria que ele ia imaginar que ele ia tentando suicidar. Agradecendo, por sinal, no íntimo, a versão que a esposa digna e abnegada oferecia os acontecimentos, cuja direção não conseguiria prever. Olha, melhor do que eu imaginei. Melhor do que eu imaginei. Vou me livrar dela sem precisar matá-la, né? E encontrando a escapatória de que há muito buscava longe de ouvir os brados da consciência, que o concitavam a violência, exclamou a afeição de vítima. Ele, como se fosse a vítima, quando ele, na verdade, era o algoz nessa situação. Realmente, eu não posso mais, disse ele. Agora, para mim, só restam dois caminhos: o suicídio ou o desquite. Imagine. Já que você não quer que eu me suicide, desquite é o caminho. Marcela, com auxílio de Silas, espiritualmente, lá, descarregou o revólver, ou seja, a Silas induziu ela a tirar as balas do revólver para evitar qualquer problema. O revólver. Conduziu as crianças à cama e deitou-os atribulada. Ela, então, coitada, imagina, abaladíssima numa situação como essa. Botou as crianças para dormir, acalmou, mas ela, coitada, numa situação dessa, nos olhos tristes, lágrimas babulhavam na sombra, enquanto ela orava. Fazia prece a Deus, súplice, na torturada quietude de seu martírio silencioso. Oh, meu Deus, dizia ela, compadece-me de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer, Deus, sozinha na luta, com três crianças necessitadas? Duas crianças, um com 9 e duas crianças de berço ainda. O que é que eu vou fazer? Sem a ajuda do marido, assistência. Todavia, antes que a dor pungente lhe metamorfose, assim, transformasse em desame destruidor, ou seja, aí entrou a assistência espiritual de Silas, né? Antes que ela se desesperasse, transformasse essa angústia dela em desânimo, que é terrível, né? O espírito desanimado é horrível. Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a, induzindo ao sono, em outras palavras, com que a fagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Ela dormiu,
pelos bálsamos aplicados sobre ela, e ela dormiu, balsamizantes, né? Os fluidos balsamizantes, ela dormiu, né? Tomando-nos a conta de mensageiro do céu, porque ela conseguiu enxergar, certamente, ele não fala mais aqui, mas certamente deve ter aplicado também bálsamos para possibilitar a ver, né? De largou a visão dela, né? Tomamos a conta de mensageiro do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, quando vem um espírito mais iluminado, imagina, oh, um santo, né? Ajoelhou-se e rogou amparo diante deles três, né? Silas, porém, ergueu, levantou-a, bondoso explicou, Marcela, são apenas teus irmãos, reanima-te, não te encontres sozinha, deixando ela clara que ela não está sozinha nessa empreitada, né? Deus não abandona seus filhos nunca, né? Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Você terá nossa ajuda, estamos aqui para lhe apoiar e lhe ajudar. Concede sim, disse Silas, diante da circunstância, e fazer o quê? Liberdade da sua esposa, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro com a deserção. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Esse encontro de você, esse encontro de Marcela e de Judeu não era por acaso. Há uma programação lá atrás, há uma ação. Isso é reação. Reação no sentido da pacificação. O mal já foi cometido lá atrás e Deus deu uma oportunidade, através da reencarnação, deles se entenderem. Ele e os filhos. Mas se ele é uma bênção divina, por que é uma bênção divina? Dever uma bênção, porque é a possibilidade de quitar a dívida. Não diz André Luiz, feliz daquele que pode pagar suas dívidas. Então deu a possibilidade dele pagar e ele não. E ele fugiu. Por isso que eu no resgate interrompido é o nome do capítulo. Fugiu, está fugindo da responsabilidade, agravando e até contraindo novas dívidas, né? Com a tentativa de homicídio da esposa, com deserção, etc, etc, né? É uma bênção da qual pagaremos caro pela deserção. Sim, o que acontece? Você tem uma dívida, você não paga, tem a possibilidade de pagar. Não paga, gasta o dinheiro que tinha para pagar a dívida. Vai ter juros, vai ter encargos, vai ter, né? Se isso será protestado, haverá graves problemas. É a mesma ideia da lei celestial. Se a gente tem uma dívida diante da lei divinas, que são imutáveis, se você tem a possibilidade, você não quita, vai ter consequências mais graves. Quem o deu rompa, disse ele a Marcela, os laços respeitáveis dos seus compromissos, não só com ela, Marcela, mas com os filhos. Os filhos não estão aí com ele por acaso. Tem dívida lá. Os compromissos. Rompa os laços dos compromissos. Se é que julga seja essa a única maneira de adquirir experiência que deve conquistar. Nós temos livre-arbítrio. A gente segue o nosso caminho e assumimos as responsabilidades. Se assumimos dívida, devemos pagar até o último centavo, dizia Jesus. Não é? Nunca faltará oportunidade, certamente. Virá, mas com a dívida gravada, não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Já porém o que houver, disse ele, ajuda-o. Olha aí, olha que maravilha, que ensinamento interessante. Não queira mal a ele, porque é aquela história. Se a gente reprova os atos dos outros, não pode agir como ele, né? Tente ajudar. Ajuda, faça uma prece, da maneira melhor possível. Não desejo mal a ele, porque as pessoas estão numa situação dramática, você manda mais um sentimento infeliz, você vai agravar a situação daquela criatura. Você está dependendo de sombra, você manda mais sombra, não vai ajudar. O que é que Jesus faria numa situação como essa? Mandaria luz, uma forma de atenuar e dar força. Esse é um gesto nobre das entidades. Isso é caridade pura, né? Antes, disse ele, antes que haja o que houver, ajudam com tolerância e compreensão. Que pode dar o que não tem, né? Indulgência, né? Pode achar que as criaturas, as que não são anjos, têm um gesto de angelitude. Não. Não lhes queira mal algum, não. Ele já fez o mal por si próprio. Antes, roga a Jesus que o abençoe e ampare, para que ele consiga vencer as sombras e a luz possa alcançar a luz. Né? Antes que o ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, olha que informação, o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor, para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem em fardo difícil de carregar, não tenha dúvida. Nós temos consciência dos males que fazemos, né? Voltamos a dizer, não é, como muitas pessoas imaginam, castigo de Deus a nossa vicissitude. Não, não é. É a nossa alma culpada, a nossa mente culpada, que exige de nós. Porque ele está falando aqui. É, foge, tal. Fardo difícil de carregar. É a nossa alma culpada que exige reparação. Nossa alma, não é? Sabemos, disse ele, sabemos que a ele te ligaste, olha aí, olha a informação importante, a ele te ligaste em sagrada aliança
na empresa redentora do pretérito próximo. Ou seja, há desentendimento no passado. Vocês não estão aqui por acaso, dizendo a ela. Vocês estão ligados por. Não, esse é um famoso casamento provacional. Aliás, a grande maioria dos casamentos no planeta de expiações e provas são provacionais. Não é amor por afinidade pura, não é. Nós temos que provar o encontro do passado, como é o caso aqui dele e dela, certamente, né? Provavelmente aí uma prova ou então uma expiação, né? Ainda assim, disse ele, disse, ainda assim, se ele, dizendo Silas, se ele esmorece e o deu à frente da luta, ou seja, ele não cumpre, em pleno exercício da faculdade de escolher, é o livre-arbítrio que ele tem, não será justo que ele viole o livre-arbítrio. Não, ele faça o que achar que deve, mas assuma sua responsabilidade, impondo-lhes atitudes que a ele compete cultivar. Cada um responde pelos seus atos, né? E deu ausenta-se agora dos contratos que abraçou, disse Silas a ela. Ela está desdobrada, lembre-se. A benefício de si mesmo, não está pensando em vocês. Não, está pensando em você, nos filhos, não, está pensando só nele. Uma atitude egoísta, não é? Está pensando nas consequências, né? E interrompe o resgate das contas, os débitos do passado, que eles são próprias. Ao invés de a oportunidade de pagar, não pagou, vai só agravar. Não resgatou, interrompeu o resgate e ainda mais assumiu novas dívidas, né? Faltará, porém, disse ele a ela, mais tarde, aos débitos que esquece, né? Talvez mais onerado perante a lei, sim, certamente, né? Não te lamentes, disse ele a Marcela, lamentes, contudo, e segue adiante, faça a sua parte, né? Que Deus te ajudará, diz o Evangelho. Sejas quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Por que não tema? Porque vai estar sempre ajuda. Deus não abandona ninguém de seus filhos, sempre haverá ajuda. Faze dos filhinhos um apoio firme na caminhada, fortaleça na compreensão e na obrigação de assistir seus filhos, né? Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. O que quer dizer com isso? Traduzindo, gente, todo bem que a gente faz tem repercussão positiva. Bem, né? Toda dor sofrida com resignação, vem resignação e coragem, fortalece nossas almas. Renuncia a ele, pois o homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com a esperança, porque nunca faltará ajuda, disse ele. E porque Marcela chorasse, e é natural, diante de uma situação dramática dessa, receando por vir, é natural, sozinha com 3 crianças pequenas, nenhum deles pode ajudar ela ainda, em face às contingências materiais, pão de cada dia, escola, roupa, enfim. Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso. Para as mãos, olha que informação interessante, para as mãos dignas jamais faltará trabalho digno, ou seja, a intercessão espiritual. Já vimos em outros casos a questão dos benfeitores induzindo pelos propósitos ao trabalho, arranjando outras pessoas que têm um emprego a dar, procurar, enfim, são as intercessões, né? As intercessões. Cumpra a sua parte, que Deus vai te ajudar. Não te desespere, você não está só, em outras palavras. Contemos com a proteção do Senhor, disse ele, e marchemos com desassombro. Deus vai lhe prover. Enxuga o pranto, as suas lágrimas e ergue-te, espírito forte, um espírito, a fonte do sumo bem. Ou seja, os tesouros do céu nunca faltam recursos, estão sempre abertos a socorrer os filhos necessitados, em outras palavras. Nesse ínterim, olha aí, olha que maravilha. Já é uma providência importante. Nesse ínterim, quando ela estava desdobrada, Silas conversando com ela, fortalecendo seu espírito, nesse ínterim, parentes desencarnados dela da senhora assomaram carinhosamente o recinto. Já foi o pedido de socorro, certamente da equipe espiritual, que chamou quem? Os familiares amados, desencarnados, que vieram trazer socorro a ela, fortalecê-la, encorajá-la, etc, etc, etc. Né? Estendendo-lhes as mãos, os parentes amados, trazendo consolo e força para ela. Né? E nosso orientador confiou no Marcelo. Confiou quem? Aos parentes amados, para essas ajudas, porque a gente precisa entender isso, os benfeitores nos ajudam, protegem-nos, são nossos tutores, nossos conselheiros, etc. Né? Então, foram entregue Marcela em espírito desencarnado, desdobrado aos familiares encarnados e amados por ela, para que pudesse assistir a ela, dar força, né? Pudesse, rogando-lhes
o orientador conferiu uma cela chorosa, rogando a eles, as entidades familiares, ajuda para que que a víssemos restaurada. Console ela, dá força a ela, que Deus vai encontrar caminhos. Retiramos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram. Começaram a perguntar, então, por quê? Porque Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo. Tanto assim, porque lembre-se, André Luiz e lá estão lá para pegar apontamento para a lei de ação e reação. Ele queria exatamente. Escuta, qual é a explicação para isso? Qual é a reação a essa ação do passado? Ele quer entender isso, né? Porque a preferência de Judeu pelas filhinhas, as duas, e com desdém o primogênito que agredia, batia, dizia que ia matá-lo, e tinha vontade de esmurrá-lo, enfim. Esmurrava, não tinha vontade não, né? Etc. Chamava de palhaço, de bandido, enfim. E a separação em perspectiva, seria justo procurar o nosso mentor fortalecer? Não seria melhor fortalecer aquela mãezinha desventurada? Seria, seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivar a recuperação do amor e do devotamento do companheiro? Lembremos que essas providências tinham sido várias vezes, ajudando eles, não era, mas não teve jeito, não tinha o que fazer mais numa situação como aquela. Silas sorriu e com manifesto desencanto e disse: nas anotações do apóstolo Mateus, lá no capítulo 19, 7 e 8, uma nota no Evangelho de Mateus dizendo o seguinte: uma certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Ou seja, por que dureza dos nossos corações? Que normalmente são casamentos provacionais, não são de amor de verdade, né? Aqui, a medida deve ser facultada a maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Ou seja, melhor o quê? Deixar e ver numa situação conversa, ele presta a matar ela ou o divórcio? Certamente o divórcio será mais interessante para evitar desentendimentos e até agravamento de dívidas, né? Na febre alta de um tumor maligno, está falando que é uma figura de linguagem. Por exemplo, a febre alta de um maligno, um tumor maligno. Por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos. Se você for esperar lá, você tem uma atitude imediata, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte, né? É extemporânea. Nos problemas matrimoniais, agravada a defecção numa situação como essa, de um dos cônjuges, que era o caso de Judeu, ou mesmo da deserção de ambos do dever de cumprir o divórcio, é compreensível com providência contra o crime, senão vai terminar matando ela, seja ele assassinado ou suicídio. Qual é o pior dos males? Qual é o melhor das situações, né? Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina, que para certas febres são recursos de emergência, não vai resolver o problema, né? Sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, os quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção do casal, porque ninguém se reúne, olha aí que informação, ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem um vínculo do passado. Não existe isso. Todos nós temos vínculos, quer seja por afinidade pura, quer seja porque precisamos nos repactuar uns com os outros. Sim, os casamentos têm que ser por razão, né? Ninguém casa, não, entra na fila, você vai casar. Não é assim, né? E esse veículo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado do tempo. Ou seja, num planeta como o nosso, que eu estou tentando explicar aqui, normalmente é débito, seus calendários provacionais. Tem um de amor, as almas se afinam, etc, etc. É outra história. Mas no planeta de expiações, eu provo como o nosso, a grande esmagadora maioria são casamentos provacionais, né? Isso que está dizendo aqui com outras palavras, né? É... Ainda assim, sim, débito do passado, vivendo alongando. O homem e a mulher desse modo podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer, para evitar um mal maior. Ainda assim, não se libertará da dívida, né? Não foi paga, em que se acham em curso, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo lhes seja a oportunidade. Outros encontros acontecerão até que essa dívida seja paga. E porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar, Silas prosseguiu. No caso de Deu e Marcela,
já meticulosamente estudado em nossa mansão, veja só. Aí a gente volta lá aos casos anteriores. Quando chega um caso na mansão, vendo a gravidade, todo mundo que é resgatado lá das regiões infernais tem gravíssimos erros. Estuda-se o caso e vê a melhor forma daquela criatura e quem com quem eles se entenderam no passado, cometeram graves crimes ou foram vítimas, de se repactuar. E o caminho é a encarnação, voltar para o processo. Né? Então, é estudado o caso todo, né? Estudado o caso. É feito um apontamento, uma espécie de um processo. É submetido à supervisão, vimos isso lá, com o ministro de nosso lar, foi lá e deu o veredito. Muito bem. E a decisão de votar e com quem votar. Então, o caso dela foi estudado meticulosamente na nossa mansão, foi dado um parecer, uma sentença. Tendo, temos duas almas em processo de reajuste, ou seja, cometeram esse erro no passado. Há vários séculos, não é de agora, isso já vem se arrastando. Por isso, é a lei da ação e da reação. Essa reação, que esse resgate foi interrompido, era já para tentar resguardar e resgatar uma dívida do passado, que ele não conseguiu resgatar. E essa dívida continua pendente ainda no futuro. Por isso que é a lei de ação e reação. Isso que está acontecendo é fruto de um grave erro do passado que estava tentando agora se consertar. Mas nem todos, dependendo do estado da dureza do espírito, conseguem resgatar suas dívidas numa encarnação só. Para nós para não nos perdermos em cumpridas perquisições, muitas perguntas, né? Convém lembrar tão somente algumas notas da existência última. Ou seja, o que é que Ciro está dizendo? Não vou aqui me ater a duas ou três ou quatro encarnações passadas, não. Basta a saúde para você ter uma compreensão de que é a lei da ação e reação para o livro de vocês, e isso é importante. Em que ambos, não só um mas outro, com marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Olha aí. Ele, depois de casar, ele está falando aqui só sobre uma encarnação passada, a esta que ele estava tendo agora. Ele de novo, depois de casado, continua inquieto entre as responsabilidades do casamento e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Maria, olha só. Está dizendo o seguinte, olha, essa encarnação agora, estava tentando, para entender o quadro, porque tinha duas meninas ali, um rapaz que ele amava as duas meninas e não amava o filho mais velho. Só para ter uma compreensão da ligação e reação, vai dizendo, claro, que tinha desentendimento de encarnações passadas. Né? Diz que ele, em aventuras extraconjugais, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lado, duas irmãs. Olha a situação dramática. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa. Ou seja, ele era casado, abandonou a esposa e ficou com essa menina, a mais velha, que a lei lhe havia confiado. Sim, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado, ou seja, a mesma esposa de agora, Marcela. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, eram duas irmãs. Ele abandonou a esposa, ficou com a filha irmã mais velha, que outra era criancinha. Olha só que drama. E ele ficou com a mais velha e esperou a menina crescer. Cresceu, ele de novo tem uma relação com essa criança que estava confiada, que ela tinha sido confiada à irmã mais velha para cuidar dela. Olha só que drama. Passando, porém, o convite da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais à beira do túmulo lhe haviam entregue. Ou seja, só ficou as duas. A irmã mais velha cuidava da irmãzinha mais nova. E ele o deu no casamento anterior. Abandonou a esposa para ficar com a mais velha. E quando a menininha outra cresceu, ele ficou com ela também. Olha que drama. Meu Deus. É, que eles haviam entregue. E o Deus não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil, a criança, para submeter igualmente aos seus caprichos e confessar. Quando a menina cresceu, ele abusou sexualmente da mesma. Entrando em franca decadência moral, ele, né? Precipitou-as, abandonou as duas. E as duas foram parar no meretrício, as duas irmãs, imagina, por causa dele. Ele patrocinou essa situação. Usou as duas, abandonou as duas que tiveram que ganhar a vida no prostíbulo. Imagina que drama. Em cujas correntes de sombras, as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Ou seja, ele abandonou o compromisso, abusou de duas irmãs, numa situação dramática, e depois abandonou as duas que tiveram que se prostituir para ganhar vida. Imagine que situação difícil. Porque imagine, essa obra é do começo do século.
um escândalo desse não dá muitas alternativas às duas irmãs, certamente, né? Não dava. Então, elas não iam conseguir trabalho, provavelmente, na sociedade. Naquela época, uma situação era muito complicada. A mulher que tinha seu relacionamento extraconjugal ficava condenada, né? Ninguém dava emprego, etc. Muito bem. Muito bem. Abandonada a esposa, a primeira esposa, que era a mesma agora, Marcela, a esposa que era, então, a mesma companheira de agora, era Marcela, na encarnação passada, a sofredora mulher incapaz de sofrer ali o isolamento, após 5 anos que separou dele, foi abandonado por ele, de expectativa de solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Ela, depois de 5 anos, abandonada por Deus, arranjou um companheiro, foi viver com ele de uma forma, um cara, uma pessoa honrada e tal. Os dias correram entre os dias, sobre os dias, e quando o deu ainda devidamente moço, ele era até moço, gostava de estripulir, de moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, encarava a vida e os outros, né? Sem respeitar ninguém, regressou doente à cidade em que havia consorciado, se casado no primeiro, buscando o aconchego da esposa abandonada, né? Cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra. Ele mesmo abandonou ela, a Jorge Luz e tal. Mas não, ele não voltou a ela na ânsia de amar ela, não, e ajudar ela, não. E sim no propósito de escravizá-la, como se fosse o dono dela. Não é assim que as pessoas acham? É minha esposa, não é minha companheira, é minha propriedade. As pessoas são possessivas, né? Porque ela procurava porque ele estava doente, queria que ela cuidasse dele, escravizá-la, do seu corpo abatido. Esse que encontra ela feliz, com um novo companheiro, tá? Junto de outro. E ele ficou doido, porque ela estava feliz. Movido de compreensível ciúme, como ciúme? Com abandonar 5 anos depois arranjou um companheiro, de vez que regeneraram lá, sem motivo justo, depois que renegaram lá, ele renegaram lá com ela, sem motivo justo, não houve um motivo, abandonou simplesmente. Não suportava ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito coração. Ela não se achou, Virgem Maria. A pessoa não se deu por satisfeito e abandonado a esposa, arranjada aí 2 meninas, deixaram elas na lama, na prostituição. Depois voltou 5 anos depois, encontrou a companheira vivendo feliz da vida com um novo companheiro, respeitável. Ficou com o ciúme e ainda matou o marido dela. Passou coisa dramática. Dentro em breve, todo o grupo que o deu e felicitou, ele foi o protagonista dessa infelicidade da esposa, dos filhos, etc. Se reúne, inclusive, ele próprio na esfera espiritual. É a providência de Deus. Né? Essa reengenharia, depois de tanto esforço, une aqueles que nós nos desentendemos no passado, visando a repactuação, a recompreensão, redirecionando a nossa vida, né? Onde a justiça da lei supera, sopesa, ou seja, faz uma análise, pesa todas as situações, os méritos e deméritos de um e de outro, né? De cada um. E com o amparo dos abnegados benfeitores, que Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz, né? Regressam as personagens do drama valoroso, do drama doloroso ao resgate da reencarnação. Ou seja, é a reação, a ação do passado, né? Cunho deu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Foi ele que abandonou a esposa, foi ele que desencaminhou 2 meninas e ainda matou o marido da ex-esposa. Que coisa dramática, né? À frente que ele maiores culpas. Marcela concorda em aliviá-lo. Denota que ela está num estágio muito mais evoluído do que ele, porque ela renunciou. Ela foi enganada por ele, com as 2 meninas, consorciou-se e ainda matou o marido dela. Ele tinha um ódio imenso por ele. Não, olha a renúncia dela. Concorda em auxiliar. Só auxilia quem pode, né? Ela tem mais crédito, certamente, né? E retorna ao posto antigo. Reencarnar de novo e ser esposa dele de novo. Ajudando a ele. Aí o deu na condição de esposa fiel. Denota que ela tá no estágio muito mais elevado do que ele. Roberto, o menino de 9 anos que ele batia, esmurrava, etc. É o companheiro assassinado que volta. Ele era o menino filho, aquele companheiro da ex-esposa que ele assassinou brutalmente com ciúme. Por isso que por isso que ele não se entende com o filho, porque mesmo que não lembre do fato, há uma antipatia mútua, né, notadamente dele com o menino, né? Que ele não ama, tem raiva do menino. Roberto é o companheiro assassinado que volta
do qual Ideu é devedor da própria vida. Por isso, ódio. Ele não conseguiu trabalhar dentro de si. Né? Sônia e Márcia. Quem são Sônia e Márcia? As duas irmãs que ele arrojou ao vício e delinquência. As duas irmãs, as duas filhinhas dele hoje, que ele tanto tem carinho por elas, são as duas que ele desencaminhou no passado. A primeira que tinha a obrigação de assistir a segunda, que o pai morreu, ela tomou conta, e ele primeiro abusou dessa, e depois, quando esperou a menina crescer, abusou da segunda, e depois abandonou as duas, e terminaram de ir nos prostíbulos. As duas irmãs, eu já ouvi isso. Dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. É a reação, né? As ações do passado, é a reação do hoje. Né? Por isso ele tem um carinho por elas, que tiveram relação amorosa forte com ela no passado, né? Silas fez pequena pausa e acrescentou: Vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Exatamente, é o meio para atingirmos os fins, o jeito que Deus nos concede, para ver a repactuação dos seus filhos, que é o que Deus deseja, né? Se não trabalharmos, vocês olham, mas essa repactuação não é coisa simples, não, mudar é difícil, disse Silas, em outras palavras. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, continuarmos com o coração voltado para o mal, não vamos atingir esse objetivo. Através de quê? Do estudo edificante, que nos educa o cérebro, e do amor ao próximo, da prática do bem, do evangelho, da benevolência, do perdão, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas. Nós temos nossos calcanhar de Aquiles e nossos adversários sabem, não é? Sabe os erros que cometemos no passado, nossas fragilidades, é aquela ferida que você que você tinha uma ferida complicada, tem uma casquinha. Se você coçar com muita força, ela volta a sangrar, é a mesma coisa. Então, as entidades infelizes sabem nosso calcanhar de Aquiles e aí bate exatamente ali para a gente não se redimir. Nos atenta naqueles pontos fracos da gente. Era o caso dele aqui, né? Na questão da sexualidade, por aí vai, né? Como éramos, não, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ontem, do mesmo jeito. Nossa falha está lá ainda, não foi ainda modificada, transformada, renovada. Porquanto nada fizemos para suprimir. Não, se não fizermos, como? Se não buscarmos a prática do bem, a prática do estudo, a renovação, a educação espiritual, é isso? Não tem nada para suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Se você não elevou-se moralmente, vai cair as mesmas falhas. O problema está lá, de moralidade, né? Segundo observou e deu, segundo observou e deu, segundo observo, e deu displicente e surdo aos ouvidos de quem? Dos benfeitores espirituais. Foi feita uma programação para ele lá no mundo espiritual, tinha consciência. E certamente os benfeitores, os amigos espirituais, vêm avisar no sono, né? Assim, dizer, olha, cuidado, você está caindo nos mesmos erros. Mas, se na verdade você esquece o chamado do amor, vem a dor, né? Displicente e surdo aos avisos da vida. É o mesmo homem do passado, modificou nada. É a mesma criatura buscando a sua suposta felicidade, fora do tempo doméstico, fora do casamento, desprezando a esposa, como fez no passado. Querendo estremecidamente as filhinhas, as quais revê as companheiras de ontem, visando algum abuso de novo do pretérito. E nada faz por perder as instintivas aversões pelo filhinho a que ele matou no passado, em cujo contato adivinha um antigo rival. Ele não tem certeza, mas sente uma aversão. Que ele foi vítima da fúria arrasadora. Ele matou o rapaz não fez nada contra ele. Né? Ele é o devedor e mesmo assim agrediu o menino. Mas indagou Hilário. E se ele não encontra em Marcelo o amor integral, por que razão ainda agora, se na presente romagem terrena, a teria desposado? Ela se dispôs, né? Deixa claro, né? Ela estava mais evoluída. Se dispôs a ajudar por renúncia, né? A afetividade juvenil pelas duas meninas não é sinal de confiança e ternura? A pergunta é interessante. Sim, disse Silas, bondoso, mas é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime.
E que amor, gente? É amor puro e verdadeiro, é amor desinteressado, não pede nada em troca. É amar por amar. Como Jesus, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz diante da multidão que estava lá vibrando com a sua, quando ele foi morto na cruz, né? Muito bem. Nosso amor é, disse Silas, portanto, uma aspiração de eternidade encravada do egoísmo e na ilusão. É uma aspiração que temos. Não sabemos amar de forma integral. Mas ele está encravada, né, ainda no egoísmo, que é egoísta, que ele só pensa nele, né? E na ilusão, na fonte do prazer, na egolatria. O ególatra é aquele que é egoísta, só pensa nele, né? Egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo celeste virtude. Ou seja, nós estamos nesse caminho, mas aí está muito misturado ainda os desejos, o prazer, etc. Como ele via as meninas, ainda aquelas criaturas que ele abusou no passado. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos, da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos, que é o que ainda tinha ainda quando a menina lá, e agora, de uma sorte, sim, estava nascendo um sentimento novo de afinidade, mas ainda é misturado. E nossos desejos se alteram todos os dias, desde que você se modifique e se renove. Esse desejo pode ser transformado em amor, né? Mas veja que coisa dramática, né? Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Essa recapitulação é fundamental, para que a gente comece a sufocar esses sentimentos infelizes e renovar-se através do estudo, da prática do bem, do amor e da fraternidade. Nessa ou naquela idade física, disse ele, o homem e a mulher, com a supervisão da lei, que lei, gente? A lei do amor, a lei de Deus imutável, né? Que nos governa os destinos, encontramos as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, prova indispensável ao burilamento espiritual, à transformação espiritual, que nos prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Nós, em outras palavras, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para nos repactuar, nos transformarmos, nos renovarmos, para seguirmos nosso processo evolutivo. Ninguém evolui com a dívida do passado, ninguém evolui com o coração cheio de ódio e ressentimento, não. Né? Sem perdão não há evolução, é a prova clara de nossas imperfeições. Então, Deus nos encaminha na Terra para encontrar com aquele que nos entendemos do passado, visando a nossa transformação gradativa. Assim, é que somos atraídos por determinadas almas, disse Silas, e por determinadas questões, nem sempre porque as estimamos no sentido profundo, nem sempre, mas sim porque o passado a eles nos reúne. Já houve algum sentimento lá atrás, a fim de que elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária, a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Nem sempre se consegue. Ninguém garantiria que com as duas meninas também seria alcançado. É provável que houvesse algum abuso nesse caminho. Olha que coisa dramática, né? É por isso que a maioria dos consórcios humanos, olha aí, a maioria não planta expiações de prova como nós humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, ou seja, casamentos provacionais, como eu tinha falado no passado, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras, porque estão exatamente nessas provas vão se criando sentimentos outros, mas nesse intervalo, até que esse liame seja criado, há muitos atritos, por isso tantas confusões, são os famosos casamentos provacionais. Nesses embates, nesses conflitos, alinham-se os recursos da redenção. Vai se aprendendo a dor ensina a gemer, no diz o dito popular, né? Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, ou seja, quem agir, quem se comportar em conformidade com a lei de Deus, for mais fraterno, mais amoroso, mais tolerante, mais caridoso, né? Que ordena, a lei que ordena, seja mantido o bem de todos acima de tudo, o bem acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Ou seja, quem conseguir suplantar, aprender as lições, suplantar e praticar mais o bem, vai dar um salto no seu processo evolutivo. Quanto mais sacrifício, e a dor ensina a gemer,
com o serviço incessante pela felicidade, nos corações que o Senhor nos confia, daqueles que estão lá na qualidade de esposo, filho, pai, irmãos, nos confia, mas é levada à ascensão agora do amor divino. Ou seja, os que quitam suas dívidas, né? Nós tínhamos nossas dívidas, viemos para nos repactuar, aqueles que conseguem suplantar suas provações e vencem, quitam suas dívidas, né? Então, então nosso amigo Ideu estaria interrompendo, e o Deus estaria interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou? Sem dúvida, isso mesmo. Não tá interrompendo a dívida? Tem a dívida com a esposa, com os filhos e etc, né? Isso mesmo. E Marcela? Perguntou Hilário. Por garantir a ela a sustentação do lar? Ou seja, será que ela vai ter capacidade, sem a presença do marido, de sustentar ela e os 3 filhos com sacrifício imenso? É o que esperamos e tudo faremos para auxiliar. Tudo faremos quem? A espiritualidade. Farei tudo para que ela consiga um trabalho digno, ajudá-la com resignação e coragem para criar os filhos, orientando-a. Já que o esposo, mais uma vez, faliu. Mais uma vez, é quem faliu no passado. Faliu nos contratos assumidos. Que contratos, gente? No mundo espiritual. É chamado todo mundo, é feita uma compreensão, recapitulação, olha, são cumprir essas missões. É um contrato. E contrato não assinado vai ser cancelado e tem as consequências normais, né, das dívidas contraídas. Não será lícito contar ou exigir, essa é a pergunta, matematicamente, com o heroísmo dela à frente da casa? E outra pergunta. Mas é justo a gente exigir dela um sacrifício tão grande, de Marcela, porque ela 3 filhos numa situação dessa? Insistiu Hilário. Quem poderá medir a resistência dos outros? Disse Silas. Não temos a capacidade de saber a resignação dela, a resiliência para enfrentar suas questões, mesmo com toda ajuda. Marcela é senhora de si, disse ele. E com a deserção do esposo, é chamada a encargo duplo, se ela cumprir, dá um salto quântico no seu processo evolutivo. Desejamos sinceramente que ela seja forte, disse Silas, que sobrepõe as vicissitudes da existência, a dificuldade, né? Mas se resvalar para delituosos desequilíbrios, que lhes comprometam a estabilidade doméstica, da qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso fará o débito e o deu. Olha que informação interessante. Se ela, na verdade, ela se desequilibrar e tomar atitudes infelizes na conduta dos filhos, ela vai responder por isso, claro. Mas será a responsabilidade do maior de Deus. Porque, lembre-se, na hora que ele deserta, ele está desertando do compromisso com a esposa e dos filhos. Muitas das vezes o suicida não entende que às vezes ele só pensa no suicídio se livrar do seu problema, ele acha que vai se livrar. Só quando ele se suicida, além do problema dele de acabar com a sua própria vida e não enfrentar suas provações, que é uma fuga, ele vai criar um problema porque tem responsabilidade com a esposa, com os filhos, ou com o marido e os filhos, que ele deixou de fazer. E isso pode, essa falta de assistência, de orientação, etc., pode acarretar um desastre na vida daqueles que tinham compromisso. É a mesma coisa aqui. Então, ela terá a responsabilidade, mas ele terá muito mais, que ele foi responsável por isso. Foi ele que abandonou os filhos e a esposa. Está dizendo. Se fará o débito e o deu, porquanto as falhas que ela venha cometer serão atenuadas. Serão atenuantes para ela, mas para ele serão agravantes. Pelo justificável abandono com que lançou o marido. Quem se faz responsável pelas nossas quedas, se você fez por onde o senhor venha cair, a responsabilidade é sua. Experimenta em si o mesmo, a si mesmo, a ampliação dos seus próprios crimes. Hilário meditou e disse: imaginemos, porém, que Marcelo e seus filhos consigam vencer a crise, essa provação rude e difícil, esmagando com o tempo as necessidades que são agora vítimas. Se ela conseguir vencer tudo e os filhos. Figuremos-los, ela e os filhos, terminado a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com Ideu, que fugiu da responsabilidade, retardado, ele retarda, eles avançarão, impenitente e devedor. Se a esposa e os filhos estão definitivamente guindados à luz, disse ele, dispensarem qualquer contato com a sombra em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará o deu o montante das dívidas? Olha que pergunta interessante, que se agrava. Olha aí. Se ele conseguir avançar, ele não precisará mais fazer nada para ajudar eles
A quem pagará a dívida? Olha que informação interessante. Lembramos que nossas dívidas, contraídas contra a lei de Deus, terá repercussão, nós sabemos disso, né? Silas contemplou gesto facial, explicou: embora sejamos todos uns diante de outros em processo reparador de culpas recíprocas do passado, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei de Deus inerrogável, né? Em nossas consciências, fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Nós nos endividamos diante de Deus e toda dívida terá que ser paga. Caso Marcelo e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo judeu mergulhado na terra, ainda feliz com os erros, vê-los-á judeu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo e rogará em serviço a outras almas na senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito. Ou seja, na mente culpada dele, mesmo que, na verdade, Marcelo estejam felizes nas regiões celestiais, ele vai continuar vendo eles sofredores, porque ele acarretou esse sofrimento a eles. E é uma forma de ser punido pelo descaso dele, ver os filhos da situação miserável sofrendo, porque ele causou esse sofrimento. É uma forma dele sofrer as consequências de seus atos para poder se renovar. Olha, interessante. E colocar a sua vida a serviço para ajudar na cobrança dos débitos dos outros. Lembra aquela história que o escândalo é necessário, mas há de quem cometê-lo? Na história? Ele vai ser instrumento também de outros nessa grande processo da lei de Deus, né? De refazimento, etc, etc. De vez que ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, as leis divinas. Qualquer atitude nossa contra a lei divina terá consequência, de cujas leis soberanas nos fazemos réus, infelizes, clamando que dação reajuste. Todo mal comprometido, todo mal feito, toda dívida contra ele terá que ser pago até o último centavo de Jesus. Isso quer dizer, Hilária foi a pergunta, mas de pronto ele já captou, Cília já captou. Isso quer dizer que se deu, mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto e Sônia e Márcia, então redimidos das esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles. Ninguém ascende aos céus se não for pelo progresso. De modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhe reserva. É isso mesmo. Ele terá, para chegar ao patamar que ela está, fazer um esforço muito grande para chegar, para alcançá-lo, né? Exatamente isso. Sim, concordou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança, não. Eles tiveram o mérito de seguir o seu caminho. A cada um segundo suas obras, dizia Jesus, né? Cada um segundo suas obras. E ninguém no universo conseguirá fugir da lei de Deus. Todos nós temos que seguir as suas determinações. Quem as viole, haverá consequências. Eu e Hilário, profundamente tocado pela lição, calamos-nos profundamente, confundidos, para orar e pensar. Olha que reflexão maravilhosa. Então, é um capítulo muito interessante dessas explicações da lei de ação e reação. Por isso que eu falo que, na verdade, essa obra é tão extraordinária, que é um curso avançado de evangelho prático, está mostrando as nossas ações e reações no campo da luz ou no campo das sombras. Meus amados irmãos, se alguma dúvida ficou, estamos aqui para respondê-las, dentro de nossas possibilidades. Se não, queria agradecer muito do coração a companhia generosa de vocês e convidá-los a estarmos juntos de novo na próxima quarta, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Excelente semana, muita paz e ótima noite.